E aí, eu sou Adriano Freitas, investidor e trader na Bolsa de Valores. E você está no meu canal Descomplicando a Bolsa. Eu vou te ensinar um setup para você começar a fazer seu primeiro lucro no day trade, beleza? Esse setup me ajudou e eu vou entregar ele de graça para você explicando. Às vezes pode até ser encontrado na internet, né, com conteúdo, com pesquisas, mas esse setup ele está adaptado ao meu operacional e me fez ganhar dinheiro do jeito que eu otimizei ele, beleza? E eu tenho certeza que ele vai te ajudar, você que está começando no day trade. Bom, então por causa disso, se você já é meu inscrito, muito obrigado. São vocês que fazem esse canal crescer cada dia. Mas se ainda não é meu inscrito, se inscreve no canal, taca os dois pés no like aí, compartilha esse conteúdo com aquele teu amigo, aquela tua amiga que precisa de ajuda no day trade, beleza? Então, sem mais nem longas, roda a vinheta! Tranquilo! Então voltamos aqui. Olha, eu vou ser bem sucinto e bem didático nesse vídeo para ele não ficar longo e ficar um vídeo muito bacana para você aprender tudo sobre esse setup. Ele é o setup Larry Williams 9.1, ok? Larry Williams 9.1. Larry Williams percebeu que determinadas regiões de uma média móvel específica existiam conflitos, né, muito grandes entre compradores e vendedores. E se aquela região fosse realmente vencida por um comprador ou por um vendedor, o mercado tende a ir naquela direção, ok? Então essa média móvel que Larry Williams passou a observar é uma média de 9 períodos exponencial, tá bom? Uma média de 9 períodos exponencial. E quando o preço toca nessa média e rompe essa média, aquela zona de conflito tende a ir para o lado do rompimento. Por exemplo, se tem um rompimento de alta, o mercado tende a seguir a tendência de alta. Se tem um rompimento para baixo, o mercado tende a ir para baixo. Beleza? Então, esse setup, o Larry Williams tem uma variação de três formas, né, nesse setup, 9.1, 9.2 e 9.3. O setup se chama 9.1, 9.2 e 9.3 justamente pela média de 9, tá bom? É uma média exponencial de 9 períodos, tá bom? Então vamos aqui para o nosso computador que eu vou te explicar aí mais detalhadamente sobre este setup. Papel e caneta na mão. E olha só as observações que eu vou passar para você. Primeiramente, esse setup, ele é um setup que se chama Larry Williams 9.1, ok? Vou colocar aqui as observações do setup. Ele precisa de uma média. Vou colocar aqui uma média móvel exponencial de 9 períodos, tá? E nós vamos operar ele aqui como segunda observação no gráfico de 5 minutos no mini índice, tá? Que atualmente está com o código WINM20, ok? Anotou? Anota isso aí que é importante. Esses são os primeiros passos do nosso setup. Agora eu vou dar um exemplo bem clássico do setup, como ele funciona, tá? Suponhamos que o mercado vem aqui caindo e aí de repente ele começa a perder força e começa a entrar uma força compradora aqui nesse momento, tá? E eu tenho a média de 9 períodos acompanhando aqui o mercado, acompanhando, e de repente ele rompe essa média nesse candle aqui. Como consiste o nosso setup? Aqui eu especifico a entrada. Aqui eu especifico a saída. O meu stop loss. E eu acompanho o mercado até sair aqui no meu gain, tá? Voltando aqui para mim, você especifica qual é o seu gain. Agora, tem um detalhe muito importante aqui no gerenciamento de risco.
esse gerenciamento de risco, esse stop loss na mínima da vela e a sua entrada na máxima da vela, ele tem que estar dentro do seu gerenciamento de risco. Ou seja, você tem que estar confortável em passar aquele risco para entrar nessa operação. Caso contrário, você não deve entrar no rompimento, ok? Deve aguardar uma nova entrada para que aquilo caiba dentro do seu operacional, dentro do seu gerenciamento de risco. Mas tem um porém, eu fiz uma otimização que também dá certo nesse caso. Voltamos aqui para a tela. Suponhamos que esse stop aqui tenha ficado muito salgado para você e tenha sido um stop, vamos supor, de 300 pontos, né? Um stop de 300 pontos é consideravelmente muito salgado, e aí nós não entraríamos nessa operação porque o stop está muito salgado. Porém, eu fiz uma adaptação que, se eu trouxer o meu stop para onde está a média, por exemplo, eu posso reduzi-lo em até 50% de tamanho. Olha só, ao invés de eu ter um stop de 300 pontos, eu vou ter um stop de 150 pontos. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Por quê? Porque ele me permite, mesmo que um candle que tenha rompido a média de 9 seja grande, ele me permite efetuar a entrada. Então essa é a sacada que eu queria deixar para vocês aqui, nesse setup aqui, nessa entrada, beleza? Da mesma forma para baixo, tá, galera? Se tivesse um movimento aqui ascendente, e aí de repente ele rompesse a média para baixo, da mesma forma eu ia entrar vendido na mínima do candle, meu stop na máxima do candle, e ia fazer a operação vendido, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo prático no dia 11, tá? Para mostrar para vocês. Então é o seguinte, nós vamos fazer esse setup na prática. Eu vou até deletar a média aqui. Para incluir a média no trade, você vai vir em novo indicador, dados do mercado, média móvel, vai ser empilhado mesmo no gráfico, tá? Aí eu vou colocar aqui numa cor branca, 9 períodos, e esse aqui é muito importante, ó. Ela tem que ser uma média de 9 períodos exponencial, ok? Olha só ela plotada aqui. E aí eu tenho que estar operando o mini índice do gráfico de 5 minutos. Não se esqueçam dessas observações, beleza? No dia 11, voltando aqui para a nossa tela, no dia 11 eu utilizei esse setup e fiz essas operações, beleza? Foi segunda-feira agora, hoje são dia 15, na segunda-feira eu fiz essa operação e eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz. E nesse exemplo desse replay eu vou mostrar todas as situações que ocorreram nesse setup que eu acabei de explicar para vocês, tranquilo? Então olha só, o mercado, vou soltar o replay aqui, ele já havia vindo eu tinha até marcado o topo do dia anterior aqui, ó. Então o mercado, ele vem de um gap muito grande, tá? Um gap de queda muito grande, de aproximadamente aí 1.150, 1.180 pontos. Então eu fiquei muito ligado nesse gap. E quando ele mostrou força compradora, perceba aqui que ele fez fazer o teste justamente na média de 9 para corrigir. Então o mercado fez aqui, ó, um movimento de correção, se você perceber, ó, ele veio com força, testou a média de 9 e corrigiu. Ele corrigiu aqui metade do movimento, ó. Olha só que interessante, né? Então, galera, é o seguinte, nesse momento aqui, eu já fico ligado, aguardando o rompimento. E olha só que interessante o que acontece aqui agora, ó. Você fala, nossa, eu vou entrar, porque ele rompeu. Então, ele não rompeu. Por quê? Porque a média, o candle, a vela ainda não se fechou. E olha só a armadilha que ele vai aprontar pra gente aqui, ó. Olha lá, onde o candle foi fechar. Tá vendo? Ele fechou abaixo da média. Então, se você tivesse investido nesse trade aqui de rompimento, de falso rompimento, né, sem aguardar a vela se fechar, você já teria estopado, né? Já seria estopado aqui, ó. A mínima da vela tá aqui, ele vem aqui, ó, e olha lá, já te estopou, tá? Então, galera, é muito importante você aguardar um rompimento de fato da vela.
E aqui eu vou trazer um plus, mais uma dica para você quando você observar o rompimento, né, da média. Olha só, esse candle aqui, ó, esse candle vai ser o responsável pelo rompimento, tá na cara, né? Eu vou dar um pause aqui, porque olha só, esse candle foi o responsável pelo rompimento. Então volta aqui para mim. Quando ocorrer o rompimento da média de 9, nós temos que observar se a média está virada a favor do rompimento. Isso é um detalhe, anote, é muito importante, tá? Então, quando ocorrer o rompimento da média, ele tem que estar virada, a média tem que estar virada para o sentido do rompimento. Então, voltando aqui para a tela do nosso PC. Se a média, se o rompimento foi ascendente para os compradores, então a nossa média tem que estar apontando para cima. Então, ela está apontando para cima e isso aqui indica a nossa entrada. Agora, se fosse o contrário, né? Se ele tivesse aqui, por exemplo, rompendo para baixo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Se ele está rompendo para baixo, eu tenho que ter a média de 9 virada para baixo. E aí sim eu executo, olha que trade lindo, executo uma venda aqui, ponho o meu stop aqui na mínima e surfo, olha lá, ó, quase 600 pontos de surfada, tá bom? Então, galera, esse aqui é um mega, né, um mega setup para você utilizar aí. Beleza? Então, ocorreu aqui, vou apagar aqui, né? Ocorreu aqui a minha entrada, deu o meu sinal, então eu vou entrar. Olha aqui o nosso primeiro stop, 475 pontos. Aí eu te pergunto, esse stop está dentro do meu gerenciamento? De forma alguma. Então nós vamos utilizar a dica do professor Adrianão aqui, ó, e deixar o nosso stop exatamente onde está a média de 9. Tá vendo que ele já ficou muito mais barato? Então aqui ele está dentro do meu gerenciamento de risco e eu aceito entrar na operação com esse gerenciamento de risco. Se ocorrer um rompimento e nenhuma dessas formas de posicionar o seu stop estiver dentro do seu gerenciamento de risco, e você não estiver tranquilo para fazer essa operação, não faça, porque o seu psicológico já está abalado a partir daí, ok? Ela tem que caber dentro do seu bolso, essa operação tem que caber dentro do seu gerenciamento de risco. Galera, e aqui, ó, olha só o que aconteceu. Aqui já foi claro, né? Olha lá, ó. Ah, e detalhe, outra dica do Adrianão aqui para você. Quando a média for se movimentando, você leva o seu stop junto para ir barateando ele cada vez mais, olha só. Porque quando o preço volta, ele respeita a média, tá vendo? Olha lá, ele respeita, ó, sentindo a pressão da média, sentindo a pressão e respeitando, ó, 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 ó. Tá vendo? A média puxou, ele puxou a média, chamou a média, pegou combustão e olha lá, ó, foi para cima de novo. Tá vendo? E aí eu não deixo essa operação se tornar uma operação perdedora. Eu trago o meu stop para cá, né? Posicionando aí no meu stop gain. E galera, você define o quanto você quer ganhar com a operação. Eu quero que a operação, no caso, eu saí aqui no topo. Eu não sei se ele, nem se ele vai tocar no topo agora, mas eu marquei o topo do dia. Olha lá, ó, 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 vai dar gain, vai dar gain. Eu marquei o topo do dia para sair, hein? Eu marquei o topo do dia para sair. E vamos ver se ele vai sair. E você pode marcar, tá, uma região, sei lá, você não precisa pegar 500 pontos. Tá? Eu vou zerar aqui para a gente finalizar aqui. Olha, eu finalizei com R$100 exatos. Tá? Eu vou pausar aqui. Você não precisa buscar 500 pontos dentro de uma operação. Você pode ir seguindo e ir surfando, beleza, mas você pode fazer uma operação rápida de 300, 400 pontos. Não precisa ser uma operação muito grande, tá bom? Então eu vou recapitular aqui para a gente matar. Olha só, ele veio, testou a média de 9, voltou, né? Fez a correção.
Aí ele veio, fez um falso rompimento para pegar a galera aqui, ó. Só que quem entrou adiantado tomou o stop aqui, tá? E eu, como eu sou esperto, aguardei o setup completo da entrada, dar o sinal da entrada, que foi exatamente nesse candle aqui. Quando ele me deu o sinal de entrada, eu entrei comprado na máxima do candle e posicionei o meu stop nessa região aqui, ó. Por quê? Porque o stop na mínima do candle ficou muito salgado para mim, ficou 400 e pouco de stop. E aqui não, aqui eu ia ficar com 250 de stop só. Tá? Então foi muito mais tranquilo eu posicionar meu stop aqui. E a partir daí foi só comportamento e seguir o preço até o meu take. Ok? Então voltamos aqui para a tela. Galera, essa estratégia dá certo. Como vocês viram, eu até mostrei um exemplo também do dia anterior numa venda que deu certo. Um exemplo de venda. E aqui eu mostrei a minha operação do dia 11 que eu fiz. Obviamente não foi só com um contrato. Mas quem tivesse com um contrato tinha feito R$100 tranquilo, sem calor, sem estresse, apenas seguindo passo a passo da estratégia. E aí, curtiu a estratégia? Uma estratégia de graça, galera, de graça para você, tá? Eu espero que você tenha curtido. Se você não entendeu ou deixou alguma coisa aí sem entender, então vem aqui nos comentários do YouTube, né? E deixa a sua dúvida para que eu possa tirar ela, beleza? E é isso aí, galera. É isso que eu tinha para entregar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Falou, valeu!